A aula de hoje é especial para a gente compreender o novo momento que a gente vai estudar. Para relembrar o que nós vimos esse ano, preste atenção. Esse ano nós já falamos de pré-história, tá? Paleolítico, neolítico, idade dos metais. Já falamos de idade antiga, estamos saindo dela hoje, romanos, tá? Falamos de fenícios, hebreus, persas, mesopotâmios, egípcios, gregos, e o Império Romano caiu. Quando o Império Romano cai, começa a nova fase chamada Idade Média. Tem invasões dos bárbaros, feudalismo, cruzadas, né? Aqueles movimentos de castelos e bosques, que a pessoa agora não vai mais viver na cidade, aqui na Idade Média. O pessoal da Europa prefere viver em castelos isolados, em palácios ou então em fortalezas isoladas ali, com muros enormes, para evitar que alguém invada, né? Evitar invasões e evitar transtornos, né? Todos se unem em torno desse mesmo objetivo. Quando poderiam viver em cidade, eles se juntam todos e criam uma fortaleza para viver juntos. Essa fortaleza é governada por alguém, né? Essa fortaleza serve de segurança. As pessoas trabalham lá nessa fortaleza, enfim, para suprir tudo quanto é de necessidade. E dessa maneira começaram os reinos bárbaros. Dessa forma começaram os reinos bárbaros. Deixa eu mudar aqui pra gente ver aqui. Deixa eu colocar um slide aqui pra gente perceber. Ok. Olha aí, os reinos bárbaros, eles foram fundados pelos povos germânicos, tá? Quem eram os povos germânicos? Eram esses aqui, ó. No nosso livro aí, nós estamos aí na página 136, tá bom? Quem quiser acompanhar, fica legal também, ó. Página 136. Os germânicos eram divididos em vários povos diferentes, ó. Os anglo-saxões, que colonizaram aquela região da Inglaterra, os visigodos, né, se estabeleceram na região onde hoje é a Espanha, os vândalos na África do Norte, ali na parte norte da África, os ostrogodos se estabeleceram na Itália, os suevos em Portugal, os lombardos também na Itália, e os francos, que a gente vai falar hoje, estabeleceram na região onde hoje é um país chamado França, viu? Que antigamente era chamado de Gália. Mudou muito, né? Gália para França, mas a França é homenagem aos povos colonizadores germânicos chamados de francos, tá bom? Esses povos germânicos, eles tinham um costume chamado de comitatus e aprenderam um novo costume chamado de colonato. O costume que eles já possuíam era de reunir os guerreiros, ir para as batalhas e dividir tudo com os participantes das guerras. Tanto o general, o comandante, quanto os demais soldados, eles também tinham direito na divisão de tudo que eles conquistavam nas guerras. Isso aqui é uma das bases do feudalismo. A gente vai já entender o que é feudalismo, tá bom? E o colonato que os romanos inventaram foi o costume de fazer favor em troca de proteção, tá bom? E era também um grande fator que deu origem ao feudalismo, tanto o comitatus germânicos como o colonato romano. Então vocês apenas entendam que aqui foi criado esse comitatus, é um conselho uma união de guerreiros, né, criado pelos povos germânicos. E o colonato foi um sistema econômico de troca de favor em troca de proteção, criado pelos romanos. Percebam que os romanos não desaparecem de uma hora para outra, a coisa é bem lenta, né? Eles continuam no Oriente, morando lá. A gente vai ver isso aí mais adiante, tá bom?
Os romanos continuam morando no Oriente. O reino o mais famoso desses reinos bárbaros é o Reino Franco, com toda certeza, pela questão cultural. O Reino Franco ele preservou até mesmo a história da igreja cristã. Se não fosse o Reino Franco, provavelmente a igreja cristã teria desaparecido juntamente com o Império Romano do Ocidente. Mas isso não aconteceu. E eles preservaram toda aqueles rituais, colocaram novos rituais junto, enfim. Transformou a religião cristã que estava vigorando aí na época. O Reino Franco se divide em duas dinastias, gente. A dinastia dos Merovingios e a dinastia dos Carolíngios. Ó, o que o tio está falando aí tem tudo no livro de vocês. Porém, se você prestar atenção direitinho aqui no nosso esquema, você ganha compreensão, tempo de compreender as coisas mais rápido, né? E quando você for ler o livro, você já está por dentro do assunto. Então fica melhor assim, né? Então não deixem de assistir essa videoaula, que eu sei quem está assistindo e quem não está assistindo, viu? Muito bem, Reino dos Francos tinha duas dinastias. O que é dinastia, tio? Dinastia é família de reis, ou família de monarcas, governantes. Tinha a família dos reis merovingios e tinha a família dos reis carolíngios, tá bom? Vamos falar hoje da família dos merovingios, beleza? Falaremos hoje da família dos merovingios, por que é que eles têm esse nome e quais os reis mais importantes. Vamos ver aqui. Vou passar aqui novamente nosso slide. Ok, os francos. Eu fiz aqui um pequeno esquema da Europa, onde nós colocamos algumas fortalezas. Aqui, uma fortaleza aqui, uma fortaleza do lado de lá, uma fortaleza lá na Grã-Bretanha, né? Aqui. Uma fortaleza católica aqui próximo da pontinha aqui do mapa da Itália, certo? Mas são fortalezas. Então, cada fortaleza dessa, gente, elas têm uma roça de alimentos, onde os camponeses trabalham, viu? Eles têm ali próximo um riacho. Não que eles tivessem tudo isso, mas é porque eles escolhiam o lugar onde tinha tudo isso, né? Isso não era depois que acontecia, não. São coisas naturais, né? O riacho é coisa natural. Eles procuravam um lugar próximo a rios para fazer suas fortalezas, né? E dessa maneira aqui, essa fortaleza, essa roça com riacho, com florestas ao redor, né? E mais tarde essa igreja ia se espalhar por essa região todinha aqui, ó. Isso aqui tudo é chamado de feudo, tá bom? Ah, professor, o que é feudo? Feudo é uma roça com uma fortaleza, a gente chama de castelo, muita gente chama de castelo ou palácio. Muitos não eram pequenininhos, não eram tão grandes também não, e outros eram enormes, que até hoje existem ainda na região europeia, tá? Continente europeu. Então, feudo é isso, feudo é uma roça autossuficiente, com fortaleza, riacho, campos para cultivo, florestas, tudo o que eles precisam tem dentro de um feudo, viu? Tinha feudo grande, tinha feudo pequeno, tinha feudozinho bem miudinho, isso no canto de cá, né? Casinha ali, uma murada de um lado de outro, a pessoa produzia lá dentro, escapava lá dentro, né? Então, o feudo é isso aí, o feudo, por isso que chama de feudalismo, sistema de feudos, tá bom? É um sistema econômico. Nós temos hoje o capitalismo, que gira em torno de grana, de dinheiro. Naquele tempo eles tinham feudo, que girava em torno de terras cultiváveis. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso não, isso aqui é importante demais. Até quando você estiver na faculdade, estudando economia, vocês vão ver essa cor de feudo também. Tá bom? Então, os francos foram que organizaram os primeiros feudos da Europa, da região da Gália, né? Era um reino forte e duradouro. Foi um reino forte, aliás, e duradouro. Reino franco. E a primeira dinastia franca foi a dinastia Merovingia. Certo? Dinastia Merovingia. Por quê? Porque o primeiro rei era chamado de Meroveu.
Em homenagem a ele, o pessoal colocou família descendente de Meroveu ou dinastia Merovingia. Tá bom, meu povo? O Meroveu conquista a Gália. Sei, Gália é um animal, não é não. Gália é a região onde hoje é um país chamado de França. Muito bem, os que assistem a aula estão lembrando, estão percebendo. O país é chamado França. Ele começa o quê? A formação do feudalismo. Sistema fechado, econômico fechado, tá bom? O Meroveu foi muito famoso por conquistar essa região toda, com muita luta, muito sacrifício, para deixar seus filhos, né? Mas porém foi o neto dele que se destacou, o neto dele chamado Clovis. O neto de Meroveu, Clovis, era um político muito habilidoso e além de um grande guerreiro. Ele tinha as duas qualidades, ser muito habilidoso, muito inteligente, e também ser um grande guerreiro, estrategista, enfim, olha só. O Clovis fez logo uma aliança com a Igreja Católica, que é o que tinha sobrado do Império Romano, aí, a Igreja Católica, criada pelo Teodósio, né? Então, olha só, fazendo essa aliança com a Igreja Católica, o que é que o Clovis queria? Queria apoio da Igreja, que a Igreja ajudasse ele a governar os povos dessa região europeia todinha, né? Chegando lá e dizendo, rapaz, o Clovis é legal, é bonzinho, fazendo aquele argumento, aquela lavagem mental nas pessoas, as pessoas aceitarem o dominador. E em troca, o Clovis dava o que para a igreja? Terras conquistadas. E ele dava uma parte das terras conquistadas, não era todas também não. Ele dava uma parte das terras conquistadas. Tá bom? Por isso que tem uma igrejazinha aqui, ó, com umas terrazinhas aqui cercadas. Tá bom? Clovis fez uma aliança com a igreja. Entendam essa aliança. Ó. Clovis fez uma aliança com a igreja cristã. É isso? Em contrapartida, a igreja ajudava ele a dominar as pessoas, né, ali, dando aquele apoio moral, aquela coisa de chegando lá e convertendo os dominados, enquanto Clovis, em contrapartida, dava à igreja terras. A igreja foi se tornando muito poderosa, muito rica, se tornando uma grande senhora feudal durante o período aí que a gente conhece como Idade Média. Tá bom? É o que nós estamos começando a estudar hoje, a Idade Média. Tá bom, gente? Muito bem, deixa eu mudar de novo. Só que teve um probleminha. Os descendentes de Clovis, os filhos dele, os netos, eram reis que não se importavam com o poder. Eram playboys, só queriam brincar. E nessa brincadeira toda, acabaram perdendo o seu reino para pessoas muito espertas, para pessoas muito sagazes, entendeu? Eles acabaram perdendo. Os parentes do Clovis, os descendentes diretos dele, filhos, netos, enfim, eram chamados de reis indolentes, ou seja, reis que não se importavam com nada. Indolente é aquela pessoa que não está nem aí. Eu estou nem aí, eu tiro nota baixa. Indolência, não é isso? Então, os reis indolentes, os descendentes aí do Clovis, eles acabaram deixando que os mordomos reais assumissem o governo, assumissem o reinado. Os mordomos do paço ou mordomos do palácio, eles acabaram tomando aos poucos o poder desses reis indolentes. Rapaz, ajeita para mim aí umas terrinhas. Aí acabou-se que esses reis indolentes estavam mais poderosos ainda do que os próprios reis descendentes do Clovis. E o que é que acontece? Os descendentes do Clovis perderam a sua importância. Os que fossem nascendo não eram mais reis. Os reis agora eram os mordomos, os filhos dos mordomos do paço, que já estavam acostumados a mandar. Então, começou a se destacar o Carlos Martel, né? Como sendo um rei que não pertencia mais à linhagem do Clovis, mas já pertencia à linhagem dos mordomos do paço, dos mordomos do palácio. O Carlos Martel, ele luta contra os muçulmanos, que era um povo muito guerreiro e religioso,
A gente vai conhecê-los no próximo ano. A gente vai ver a história dos muçulmanos bem contada, enfim, né? Ele foi considerado o salvador da cristandade, né? Evitando que esses muçulmanos chegassem e destruíssem a religião que havia sido construída com muito esforço, que foi a religião católica cristã. Então, os muçulmanos foram derrotados e Carlos Martel considerado o grande salvador da cristandade. Beleza, ótimo. O filho de Carlos Martel, o Pepino, o Breve, ai de quem dissesse isso na cara dele, ai de quem fizesse bullying com ele por causa do nome, ele criou o chamado Patrimônio de São Pedro, que nada mais é do que um documento assinado por ele mesmo. Fazendo o quê? Com esse documento chamado de Patrimônio de São Pedro, ele tornava a igreja uma instituição muito poderosa. Ele acabava de criar os estados pontifícios na Itália. Ele criava os estados pontifícios na Itália. Certo? Então olha só, Pepino Breve, Carlos Martel eram parentes, né? E o filho do Pepino Breve, a gente vai ver na próxima aula, é o Carlos Magno. Ainda foi ainda mais importante do que esses dois que nós acabamos de citar. Tá bom, gente? Olha só, espero que vocês tenham entendido um pouquinho a nossa mensagem de hoje. Essa aula de hoje ela é muito, mas muito importante. Vocês só vão ver de novo esse tipo de aula no ensino médio. Vai demorar muito. Demora um pouco. Mas por isso eu queria que vocês entendessem logo hoje. Porque entendendo logo de agora, a gente chega lá, você só revisa e ganha tempo, passa na frente de concorrentes. Porque lá é o seguinte, ensino médio é a fase do simulado, dos treineiros do Enem, treineiros de vestibular, enfim, né? Então, gente, ficamos por aqui por enquanto por hoje. Próxima aula falaremos de Carlos Magno, tá bom? Tenham um ótimo dia, se cuidem.